Isso que o senhor estava falando é muito interessante, porque quando nós olhamos para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né, que ela está com as mãos sorrindo, intercedendo, era numa situação em que o Brasil estava passando por algo terrível. Já estava começando a perseguição às ordens religiosas nesse tempo. Você sabe que depois o Marquês de Pombal, ele expulsa as ordens religiosas do Brasil, né? E nesse sentido, o Brasil vai ficar, como o Eduardo falava, vai ficar um tempo muito grande sem ter pastores, sacerdotes para poder conduzir o povo. E quem conduziu o povo, quem manteve essa fé acesa no povo, foi a reza do terço, a piedade popular, né? E é algo que é muito bonito na Igreja Católica. Quando tudo que é aquilo que é muito grande, hoje em Aparecida é mais de 12 milhões de pessoas que visitam o santuário ao ano. Vão visitar quem? Vão visitar a mamãe, a sua mãe, a mãe Aparecida, que se identifica com esse povo. E quando o padre falava, né, desse primeiro milagre, que foi a vela acesa no meio que acendeu sozinha, a vela tem um significado muito importante para o cristianismo. Por exemplo, a ideia de acender vela, antigamente não era vela, antigamente era lamparina. Os cristãos que moravam que iam nas catacumbas no primeiro século, as catacumbas, para quem já foi em Roma e sabe o que é o tempo quando os cristãos eram perseguidos pelos imperadores romanos. O imperador ele não tinha jurisdição sobre o reino dos inferiores. Então, tinha-se essas galerias de cemitério, podemos dizer assim, onde sepultavam os mortos. Então, os cristãos, para fugirem também da perseguição, celebravam e faziam a Santa Ceia debaixo do chão onde o imperador não tinha. Então, era escuro. Então, por exemplo, um mártir naquela época, que era, por exemplo, nas catacumbas de São Calixto ou de São Sebastião, lá em Roma, são mais de 25 quilômetros de galerias de sepultamentos de pessoas que eram ali sepultadas. Então, o que se fazia? Não tinha eletricidade naquele tempo. Então, acendia uma vela, uma lamparina a óleo, levava até o túmulo, fazia suas orações àquela pessoa que faleceu e deixava aquela vela acesa até apagar, significando assim, essa vela representa a minha oração aqui. É por isso que em Aparecida, em todo santuário católico, você vai ver essa tradição de acender vela para o santo. O que significa acender vela para o santo para nós? Eu fui embora, mas eu deixei um símbolo aqui de que a minha oração, como essa vela que se consome, permanece. Não é que a vela, de alguma forma, dá força para o santo, como se pensa muitas vezes, né? Não, é um símbolo. E a Aparecida, ela trabalha muito com símbolos. Como o padre dizia, não teve uma aparição de Nossa Senhora como em Fátima, que teve mensagem como em Guadalupe. Mas a imagem, ela vai o tempo inteiro trabalhar com símbolos. Em um tempo de trevas que o Brasil estava vivendo, essa devoção, essa mensagem, essa intercessão do céu é uma luz que acende na escuridão. E a gente vai ver isso depois no futuro, quando a imagem é quebrada. Quando a gente vai entrar nessa realidade da imagem, o nome da pessoa que vai restaurar a imagem, que é chamada a quarta pescadora hoje pelos redentoristas, se chamava Maria Helena, né? E Helena significa Maria Iluminada. Mas vamos continuar. É interessante situar historicamente essa aparição, de fato um período ali de ausência das ordens religiosas, e de repente Deus elege a Virgem Maria, e a Virgem Maria numa imagem para permanecer quando o clero ia embora, quando a possibilidade de sacramentos e de instrução iria embora. Acho que vale ressaltar aqui o seguinte no programa para quem nos assiste. O catolicismo, a fé católica, nas suas diversas práticas, é um verdadeiro universo. Daí vem a palavra católica. A palavra católico em grego, que vem do grego, significa um universo, a totalidade dos elementos da fé. Quando se fala de igreja católica no Brasil, eu diria que na América Latina, de maneira geral, a ideia que muitos não católicos têm, talvez o professor Eduardo possa comentar isso, na cabeça de quem não é católico, o que é o catolicismo? A imagem, a vela, a reza decorada, a procissão, a novena. Então, isso é um
um aspecto do catolicismo, uma forma de praticar a fé católica, que em lugares onde há ausência daquilo que sim é o cerne do catolicismo, que são os sacramentos, você não tem um ministro sagrado para presidi-los. O Cristo Eucarístico. O Cristo Eucarístico, enfim, onde você não tem a possibilidade de ressaltar os elementos mais cristocêntricos do catolicismo, o que mantém a fé católica naquele lugar é o que nós chamamos de devoções populares, aquilo que o povo sozinho, sem a presença de um pastor ordenado, pode realizar. Então, aos terços, os rosários, as novenas, essa etc. questão da devoção, Vilela, é muito importante, porque algumas pessoas equivocadamente pensam que isso rouba a devoção devida somente a Cristo. Mas não, pegando essa ideia de universo que o padre falou, essas devoções orbitam em torno do Cristo como o centro desse universo e apontam para ele, conduzem até ele. Tem uma história muito interessante, que é a história do catolicismo no Japão. No século XVI, os jesuítas enviaram missionários para o Japão e foram muito mal recebidos, foram combatidos. O imperador japonês dizia que isso violava a cultura deles e eles sofreram muito. Tem até um filme de Scorsese chamado Silêncio, que narra isso. E no século XVII, o catolicismo foi definitivamente proibido no Japão. Foi totalmente proibido no Japão no século XVII. Então os missionários foram expulsos, os padres foram expulsos. No século XIX, o Japão faz um acordo comercial com o Império Britânico, e o Império Britânico impõe como condição para esse acordo liberdade religiosa. Com a liberdade religiosa no Japão no século XIX, novamente vão padres católicos para o Japão. Quando eles chegam lá, uma comunidade procura um padre e diz: "O senhor é padre? Por favor, vem aqui na nossa vila que nós queremos comungar. Queremos a Eucaristia." E o padre falou: "Não, primeiro eu preciso catequizar vocês. Primeiro eu preciso ensinar vocês acerca de Jesus, do que ele fez." E os nativos disseram: "Não, a gente já conhece." E eles narraram para o padre todo o evangelho. E eles disseram: "Os nossos pais nos batizaram de geração em geração, e a gente, rezando o terço, a gente preservou a fé católica." Ou seja, por mais de 200 anos, a fé católica foi preservada no Japão. Os pais mesmo batizando os próprios filhos, né? O batismo é um sacramento que pode ser administrado pelos pais. Os pais batizando os filhos e os filhos preservando a fé, rezando o terço. Porque quando se reza os mistérios do rosário, você percorre toda a vida de Cristo. Então é um exemplo bacana isso que aconteceu no Japão, do que o padre falou, do padre Douglas falou. Essas devoções preservam a fé e apontam para Cristo.